Que eu acho que a trajetória do Rico se confunde um pouco com o andar do surf no Brasil, e você não só dentro d'água como surfista, fora d'água como designer e também hoje em dia como comunicador, como embaixador do esporte. Eu costumo falar que o surf é movimento. É claro que tem um movimento físico, né, do bailar sobre as pranchas, mas eu digo o movimento no sentido também, a evolução é promovida por esse movimento de encontro social e cultural que os grupos de surfistas promovem pelo mundo desde que, né, a história começou a se desenrolar. E lá no final dos anos 60, como você começa a se envolver com surf... 64. Então, você pega ali um processo que naquela época eu costumo dizer que tudo era pranchão. A gente não existia, as pranchas não tinham sido cortadas. Madeirinha. Eu digo assim, todas as pranchas eram pranchas grandes. As dimensões eram de 9 pés para mais de 10 pés. Né? Então, e no final dos anos 60 acontece a chamada revolução. É por isso que eu falo de movimento nesse sentido de revolução, de encontro, de mudança de panorama, né? De paradigma e tal. E aí acontece a Shortboard Revolution, né? O corte das pranchas, assim, um momento que as coisas mudam drasticamente e impulsionam a trajetória do surf para o futuro, para a contemporaneidade. Então, assim, queria que a gente fala tanto dessa Shortboard Revolution, de personagens, e, assim, a história ela é feita de camadas muito maiores do que aquela que o senso comum promove, né? Quando a gente fala de Shortboard Revolution, a maioria das pessoas pensa diretamente no Nat Young, no Bob McTavish, mas teve tantas outras pessoas importantes. Queria que você falasse um pouco desse tema. Você, como um jovem surfista, já enveredando pelo esporte, como você encontrou essa revolução? Se vocês, naquela época, no final dos anos 60, no Rio, no Brasil, vocês percebiam que essa revolução estava em curso? Como é que você se relacionou com esse primeiro movimento aí? Linda pergunta, né? Então, pouca gente sabe disso, né? Mas o Jack McCoy fez uma prancha menor para o Nat Young surfar Sunset Beach. E o Nat revolucionou um surf, fazendo um surf muito mais radical, que notoriamente era visto que era melhor, né? E na época era diferente, né? Eu fico até arrepiado porque é um negócio assim bastante interessante. E tem outra pessoa que é muito importante, é o Penho, conhece o Penho? Claro. Que mora em Saquarema. Ele é um dos grandes protagonistas do surf, um cara inteligentíssimo, né? E ele que trouxe a prancha pequena para o Brasil. Eu me lembro, não sei se era 68, 69, estava no Arpoador, ele chegou do Havaí com a prancha Pacific, né? Eu acho que era 710, né? Mas só para você ter ideia, um amigo meu, João Custóvio, eu comprei a prancha dele, uma 9.6, que ele achou que era pequena para ele. Então eu comprei uma Gordon Smith Trust Special, né? 3 longarinas, né? E em função dele achar que era pequena. Aí quando você viu uma 710, aí eu vi ele fazendo aquele surf nervoso, dando batida, né? Logo o Mudinho, meu camarada, foi pegar com ela, pegou muito bem. Eu falei, será que vai pegar? Aí, nessa época, a gente recortava as pranchas para fazer pequeno. Pegava um pranchão, um São Conrado, serrava, e aí mais tarde a gente foi descascando, né? Na mesma época também foi descascando, e foi muito legal, que sem dúvida a prancha menor e aí ela foi diminuindo até radicalizar, né? Ela de 9 pés, 9,6, 10 pés, ela passou para, assim, sei lá, 7,4, 7,2, aí depois foi passando para 5,5, 6,4, depois voltou a crescer para o tamanho que está atualmente. Bacana. E o Penho tem essa marca histórica de ter sido o primeiro brasileiro a visitar as ilhas e trouxe para cá essa primeira mini-modo, porque a revolução já estava em curso. Existe até questionamento se foi como é que se fala, o Bob McTavish, né? Ou se foi o Penho, né? Mas o que importa é que o shortboard revolucionou e trouxe toda essa modernidade, né? E muito bom, né, cara? Você vê o Medina, você vendo toda essa galera, o Ítalo, o Felipe Toledo, o Dora, todo mundo fazendo um surf de aéreo que, sei lá, eu não imaginava que ia chegar. Eu sabia que o Brasil ia brilhar, que ia liderar o circuito mundial, mas não com essa notoriedade e com esse surf de aéreo, né? Que eu acho até que essa geração brasileira que está brilhando agora, né? Não só o Brazilian Storm, mas outros, eles se adaptaram justamente quando o Mick Fanning, quando o Slater e grandes outros atletas estavam em coming down, estavam assim,
continuavam brilhando, mas não pegaram aquele momento dos aéreos, de manobras assim, né? O Felipe Toledo, o que eu admiro num surf, né? É quando você não consegue saber o que o cara vai fazer, entendeu? O que eu mais gosto, né? E quando ele não perde continuidade, é o que acontece hoje em dia, entre uma manobra e outra, né? Antigamente o aéreo, o cara ia acelerar, e dava, né? Hoje em dia ele já vai dar um tapa na orelha da onda e já dá o aéreo 360 e já continua e depois dá outra, né? É uma onda que me marcou a história do Toledo lá em J-Bay, né? Eu tava lá, essa daí... Eu tava lá. Tu tava lá, Brunão? E foi em 2017, né? Foi 40 anos depois 40 anos do título do Shaun Tomson, que é o único sul-africano campeão do mundo. E o Shaun estava do meu lado assistindo aquilo. Então, assim, eu me liguei muito na emoção que ele também estava sentindo naquele momento. Troquei uma ideia com ele logo depois. E todo mundo que estava lá ficou realmente, cara, extasiado, porque era uma revolução, algo absurdo, inimaginável, né, cara? A gente brincou. O Gessé Mendes tem uma história muito legal sobre essa onda, que é o seguinte, ele brincou assim, olha, cara, eu fiz aqui um cálculo, essa onda valeu 24,5 pontos. Porque o primeiro aéreo valia 10, se você isolasse aquele aéreo, vale 10. O segundo aéreo vale 10, e ele ainda deu 3 rasgadas e uma finalização valia 4,5. Então aquela tirou onda meio ponto, valeu, figurativamente, aquela onda valeu 24 pontos. É brilhante, né? Eu entrevistei ele, é um cara elegante, um cara inteligente. Tem ocupado esse espaço surfa muito, né? Nos comentários da WSL em língua inglesa, de uma maneira... Inclusive já falou que não compete mais, então já mudou. Está neutro, né? Está neutro agora e está desempenhando um papel realmente belíssimo. E antes de agora pedir para ele fazer uma pergunta, eu tive em J-Bay em 75, depois a gente fala, né? Irado, hein? E já era crowd, hein? Já era crowd? Não como hoje em dia.